Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi, professora de artes, e hoje nós vamos começar as nossas atividades de junho. Então, a primeira atividade para essa semana vai ser uma atividade com um texto e um desenho. Você lembra que nas últimas atividades a gente trabalhou um pouco com autorretrato? Que é quando você olha para um espelho ou uma foto sua e aí você faz um desenho de você mesmo. Hoje, então, esse mês, na verdade, de junho, a gente vai começar a falar sobre uma artista que ela trabalhava muito com autorretrato, muito. Quase todos os trabalhos dela são autorretratos. Mas ela não fazia um simples desenho, só olhava no espelho e desenhava o rosto dela. Nos autorretratos dela, ela trazia elementos, coisas da cultura dela, coisas da natureza, coisas da personalidade. Então, esse mês a gente vai conhecer um pouco melhor uma artista mexicana chamada Frida Kahlo, tá bom? Aí, nas folhinhas de vocês, tem 4 atividades. Cada uma dessas atividades é por semana. Mas a maioria delas você tem 2 coisas para fazer. Então, presta bastante atenção nas instruções, porque a maioria tem 2 coisas para fazer. Toda semana eu vou estar aqui também mandando um videozinho para vocês explicando as atividades e falando quais são essas 2 coisas para fazer. Então tentem ficar atentos nisso também, tá bom? Bom, então vamos começar. A atividade 1, a gente vai fazer a leitura de um texto. Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer, a leitura desse texto. Depois que a gente fizer a leitura desse texto, você vai fazer um desenho sobre 2 pessoas que aparecem nesse texto. Uma delas é a Frida e a outra pessoa é o Diego. Quem é Diego? Vamos descobrir? Então eu vou começar a leitura aqui com vocês, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem ir acompanhando aí no papel de vocês. E se você não conseguir acompanhar, não tem problema. Só presta bastante atenção na história que eu vou te contar. Qualquer coisa, volta um pouquinho no vídeo e ouve de novo, tá bom? Vamos começar, então. Era uma vez uma casa azul e brilhante, próxima à cidade do México, onde vivia uma garotinha chamada Frida. Ela cresceu e se tornou uma das maiores pintoras do século XX. Só que ela quase não cresceu. Quando ela tinha 6 anos, ela contraiu poliomielite e escapou da morte por um tris. A doença deixou ela coxa para sempre, mas isso não a impediu de brincar, nadar e brigar, como todas as outras crianças. Depois, quando ela já tinha 18 anos, ela sofreu um terrível acidente de ônibus. Ela quase morreu mais uma vez e, de novo, passou meses na cama. Sua mãe fez um cavalete especial para que ela pudesse pintar deitada. Mais do que tudo, a Frida amava pintar. Assim que ela voltou a andar, ela foi ver o artista mais famoso do México, Diego Rivera. Minhas perguntas são boas? Perguntou Frida para o Diego. As pinturas dela eram incríveis, ousadas, brilhantes e belas. Ele se apaixonou por elas e por Frida. Diego e Frida se casaram. Ele era um homem grande, com um chapéu de aba larga, e ela parecia minúscula do lado dele. As pessoas o chamavam de o elefante e a pomba. Frida pintou centenas de belos autorretratos durante a vida, muitas vezes cercadas por animais e pássaros que tinha. A casa azul brilhante onde viveu foi preservada do jeito que ela deixou, cheia de cor, alegria e flores. Então essa é a história da Frida. Essa história que eu li para vocês, ela tá em um livro que se chama Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes.
Apesar desse nome, esse livro não é só para garotas. Os garotos também podem gostar, porque ele conta a história de várias pessoas muito importantes. E aí, o que vocês acharam da história da Frida? Vamos repassar por algumas coisas? Então, a Frida é uma artista mexicana, ela morava perto da cidade do México. Ela se tornou uma das pintoras mais famosas do século XX. Ela foi muito importante, o mundo inteiro conhecia o trabalho da Frida e ainda conhece. Você já deve ter visto alguma coisa dela por aí também. Mas ela tinha uma deficiência desde criança, porque aos 6 anos ela contraiu poliomielite. E aí ela teve um probleminha na perna, por isso ela era bem pequenininha e andava sempre mancando. Depois, quando ela tinha 18 anos, ela sofreu um acidente de ônibus. E isso deixou ela na cama por meses, porque ela se machucou muito. Mas ela sobreviveu. E continuou pintando, porque pintar é a coisa que ela mais gostava. Esse textinho que eu li com vocês também fala de um outro artista, que se chama Diego Rivera. O Diego foi o artista mais famoso do México. Ele é muito importante para a cultura mexicana. Ele fazia uns murais bem grandes, assim, do tamanho de um muro inteiro. E ele era muito importante. E a Frida era bem esperta. Então ela foi mostrar as pinturas dela para ele, para receber dicas e conselhos. Mas aí eles se apaixonaram e se casaram. Bom, então agora que a gente já fez a leitura desse texto, você vai fazer um desenho. Então pensa bem, como é a descrição da Frida e como é a descrição do Diego no texto. Vamos ver quais são as características da Frida? Ó, a Frida é uma menina que quase não cresceu, ela tinha uma deficiência em uma das pernas, e ela gostava muito, muito de pintar, muito. As pinturas dela eram incríveis, ousadas, brilhantes e belas. E ela era pequenininha, tanto que as pessoas chamavam ela de Pombinha. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem quem era a Frida, quem era o Diego e algumas características dele, a gente vai fazer um desenho. Então, você pega aí uma folha à parte, ou faz na parte de trás dessa folha que vocês já têm aí, e faz um desenho dos dois juntos. Mas prestem bastante atenção, use a imaginação, como você acha que era o rosto deles, os animais que eles gostam, as coisas que eles gostariam de ter nesse desenho junto com eles, se eles iam achar legal um desenho colorido ou com poucas cores. Aí fica pra imaginação de vocês, tá bom? Então essa foi a primeira atividade. Na semana que vem eu vou estar aqui com vocês para explicar a próxima. E qualquer dúvida me mandem mensagens, eu tô à disposição. Agora os nossos plantões vão ser às terça-feiras das 2 às 5 e quarta das 2 às 4. Tá bom? Beijão, gente!